Olá, eu sou a professora Lucimari Monteiro e vou trabalhar com vocês a disciplina de comunicação e expressão. Primeiro vou me apresentar um pouco, né? Eu já trabalho com a língua portuguesa há um tempo, já atuei tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio e ensino superior, sempre trazendo essas questões da língua, de redação, de produção textual, da gramática em si também. Já atuei como redatora em agências de publicidade, já trabalhei também com a revisão dos textos do Enem, então sempre pensando nessa questão tanto da educação quanto da comunicação e trazendo aí esse complemento da língua portuguesa de fato. Na nossa disciplina de comunicação e expressão, na unidade 1, nós vamos começar vendo esse conceito de comunicação. O que é de fato comunicação, como é o ato comunicativo, como ele se estabelece e como é a comunicação de fato como interação da linguagem. Como existe essa relação, essa interação entre as pessoas, se é através do diálogo, se é através da escrita e etc. Na unidade 2, nós vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre os elementos da comunicação, conhecendo os aspectos socioculturais da fala e da escrita. Então nós vamos ver essa diferença básica aí da fala e da escrita. Apontaremos ainda as relações e distanciamento entre a oralidade e a escrita. Então nós vamos ver algumas características da oralidade, conceituar a oralidade, conceituar a escrita da língua portuguesa. Na unidade 3, nós vamos dar continuidade então a esses conceitos, focando nas questões formais do uso da língua, trazendo então como unidade de composição. A gente vai conhecer o texto como unidade de sentido, qual que é a diferença de frase, de oração, de período, como eles se subdividem, os tipos de frase interrogativa, exclamativa, período simples, período composto, como eles se relacionam entre si também e qual é a sua aplicação dentro da produção textual, né? Para que serve dentro da produção textual. E para finalizar o nosso material, na unidade 4, nós vamos falar sobre a comunicação e expressão com foco na produção textual, principiando pelos critérios de textualidade, que são aqueles critérios que são elementos importantes na produção textual, o que o seu texto precisa ter, né? Se é uma questão de intertextualidade, se é intencional, aquilo que você está dizendo é intencional ou não. Então essas características da produção textual são muito importantes durante a nossa construção, né? Aquilo que você quer dizer, aquilo que você quer colocar no seu texto. Então como você vai diferenciar isso, ou como você vai criterizar aquilo que é importante, aquilo que é de qualidade, aquilo que é relevante ou não para a sua construção. Depois, mais para o final, nós vamos ver alguns aspectos gerais dos textos escritos e também dos textos orais na esfera acadêmica. Então, são características diferentes desses textos escritos para os textos dos gêneros orais, mas ambos fazem parte da esfera acadêmica. Então, eles possuem características, elementos que devem ser respeitados e mesmo que nós estejamos falando dos gêneros da oralidade, eles precisam ser, então, conceituados para que de fato aconteça da forma adequada, principalmente porque estamos nos referindo a uma esfera acadêmica, né? Então, tanto os gêneros da oralidade quanto os textos dos gêneros da escrita, eles possuem características específicas e que devem ser seguidas então. E te aguardo na primeira aula.